49. Marcos 10, 49. Diz assim: e Jesus, parando, vamos um pouquinho antes aí, irmãos, a partir do 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E para a gente terminar, João capítulo 9. João capítulo 9. Só João, Evangelho de João. Capítulo 9, versículo 7. Vamos a partir de mais para cima um pouquinho. A partir do 9. Do 1, desculpa. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Podem se sentar, queridos. Irmãos, nessas três passagens que nós lemos, tanto em Mateus, quanto em João, quanto em Marcos, nós temos uma temática única. Não sei, são coisas diferentes, mas a temática dos três textos é a mesma. E aqui em Mateus 12, 22, 23, que foi a base que a gente leu, a gente tem uma pessoa que ela era um endemoniado, ou seja, ela estava possuída de demônios. Ele era, além de ser cego, ele não ouvia, né? E ele era mudo, né? Na verdade. E ele, quando ele está ali naquele momento, Jesus chega para ele, Mateus 12, e cura aquele homem que tinha duas patologias por causa de demônios. Ou seja, ele tinha um demônio que atuava na vida dele, e aquele demônio fazia com que ele fosse um homem
Bartimeu, que ele clama a Jesus. Quando Jesus estava à beira do caminho, ele pedia esmolas, né? E ele começa a dizer: olha, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no Evangelho de João, a gente tem a história do cego, que Jesus bota a lama nele e depois manda que ele vá até o tanque de Siloé. Eu fico um pouco impressionada com o modo de agir que Deus tem por meio de Jesus, ou seja, o modo de Jesus agir, porque ele mostra que Deus tem formas diferentes de fazer, muitas vezes, o mesmo milagre. Percebe que nós temos, não são só esses milagres que Jesus cura cegueira, não. Nós temos milagres, Jesus cura 2 cegos à beira do caminho. Nós temos outros milagres, tantos que Jesus faz no meio da sua trajetória, mas cada um deles tinha uma pitada de diferença. Lá no livro de Salmos 115, versículo 3, diz que o nosso Deus, ele está nos céus e ele faz tudo o que lhe agrada. O que isso significa, irmãos? Que o modo que Deus age é diferente para cada um de nós. O modo como Deus age nas situações é diferente de acordo com o quê? Com a pessoa. De acordo com a necessidade. Sabe por quê, irmãos? Todas as pessoas aqui, elas queriam enxergar. Mas cada uma dessas pessoas tinha outras necessidades que muitas vezes aquelas pessoas que não conviviam com eles, não conseguiam perceber essas necessidades. Mas acontece que nós temos um Deus que ele sabe de todas as coisas. E por saber de todas as coisas, ele sabe exatamente o que cada uma daquelas pessoas cegas precisava fazer para encontrar o milagre. Em cada uma dessas situações, Jesus apresenta atitudes diferentes. Primeiro que esses 3 episódios trazem na sua base algo que todos nós precisamos ter para alcançarmos a bênção. Que a palavra diz muito bem: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, mas é necessário crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, todos eles tinham fé, mas Jesus agiu de formas diferentes com cada um deles. Vamos avaliar aí. Quando a gente vai aqui para Mateus capítulo 12, dos versículos 22 e 23, que vai ser a base do que a gente vai trabalhar aqui em Mateus, a gente vai ver que Jesus, 22 e 23, que o homem, ele era endemoniado, cego e mudo. Perdão, irmãos, ele realmente era mudo. Eu acho que eu falei surdo em alguns momentos aqui. Ele era mudo. Ele era cego e mudo. Jesus simplesmente chegou para aquele homem e curou aquele homem. Jesus ali naquele homem, quando ele curou aquele homem, ele promoveu uma libertação. Amém? Aquele homem precisava ser liberto de coisas que o aprisionavam. Aquele homem precisava ser liberto de coisas que estavam deixando a vida dele atada. A única coisa que o cego de Mateus 12, 22, 23 precisou fazer foi, sabe o quê? Primeiro, todos eles, né? Ter fé. Mas o segundo passo, ele só precisou se apresentar para Jesus. Ele só precisou dizer assim: ei, Jesus,
estou aqui. Eu quero o Senhor. Ele só precisou dizer para Jesus assim: olha, eu permito que o Senhor entre na minha vida. Às vezes, irmãos, o limiar entre receber ou não aquilo que nós estamos pedindo para o Senhor está entre apresentar-se ou não para Jesus. Como assim, pastor? Apresentar-se? Não é ir à igreja apenas. Não é estar na casa do Senhor apenas. É dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu aceito o Senhor na minha vida. Eu me apresento para o Senhor. Eu digo sim para o Senhor na minha vida. Porque muitas vezes nós estamos cantando, indo à igreja ou não indo, mas não aceitamos ainda de todo o nosso coração. Então, muitas vezes, o que nos afasta de alcançar aquilo que o Senhor quer, ou aquilo que nós temos pedido a Ele, é o simples dizer assim: Senhor, antes de tudo isso, antes do Senhor fazer um milagre, eu estou me apresentando para o Senhor. No caso desse homem aqui, ele precisou ser levado, porque ele não sabia o caminho. Muitas vezes nós vamos precisar levar. Amém, irmãos? Amém. Muitas vezes você vai precisar tocar no bracinho assim do irmão e falar assim: ei, se apresenta, porque Jesus só está te esperando. Muitas vezes você vai precisar tocar no bracinho e levar até a presença de Jesus. E aí, aquela pessoa precisa ser receptiva. Esse homem aqui, ele era receptivo. Quantas pessoas não são receptivas? Elas não entendem que precisam da intervenção de Jesus e por isso elas não permitem que Ele promova a cura, o milagre ou a libertação que Ele pode. Isso acontece muito, irmãos. Eu conheço muitas pessoas que até pedem para que você ore. Na hora do sufoco é para você que elas vão chamar. Elas vão dizer para você: ora por mim, vem aqui. Mas em momento algum elas querem se apresentar para Jesus. Em momento algum elas querem sequer ser carregadas pelo braço. Quantas vezes você chama uma pessoa assim: vamos. Tem uma pessoa que de vez em quando eu converso com ela e eu falo assim: por favor, você tentou de tudo. Você está vendo que nada disso está dando certo. Você já gastou tubos e tubos de dinheiro e nada resolve o seu problema. Eu estou te oferecendo algo gratuito. Aleluia. Eu estou te oferecendo algo que vai de fato curar você. Você só precisa fazer uma coisa: se apresentar para Ele. Amém. Dizer assim: ó Jesus, eu quero. Ó Jesus, eu preciso. E às vezes até você pegando pelo braço e eu falo: ah, mas eu não tenho carro, eu não tenho como, eu não tenho problema, eu pego você. Ah, mas Edmir, não tem problema, a gente marca, não tem problema. Mas existem todos os problemas. Por quê? Porque se apresentar. Para alguém se apresentar para Jesus, ela precisa de uma coisa: atitude. Amém. É mais fácil eu chegar para você e falar assim: André, ora por mim. Ora por mim. Clama por mim. Paga o preço por mim. Porque o ser humano tem essa tendência de querer o mais fácil, que às vezes nem é o mais fácil. Está sofrendo, está pelejando, mas esse homem foi liberto porque alguém pegou no braço dele, alguém investiu nele, alguém se preocupou com ele.
gente. Às vezes é preciso a gente estar perto de quem está à margem, de quem está excluído, daquele que ninguém quer, daquele que as pessoas falam assim: olha aquilo é muito complicado, deixa de lá. Eu cansei de fulano, eu não quero saber de fulano. É mais fácil para nós, muitas vezes, em Marcos 10, 49, ele fala do cego Bartimeu. Bartimeu, ele era um cego. Marcos 10, 49, né? Marcos 10, 49 diz que Bartimeu, filho de Timeu, estava mendigando. Mais uma pessoa má. Jesus é especialista em pegar pessoas que estão excluídas, jogadas de lado, que ninguém quer saber, promover um milagre e chamar para perto. Quando a gente olha aqui esses homens, a gente vai ver que a maioria deles depois seguiu Jesus, anunciou quem Jesus era. Amém? Então Bartimeu estava sentado mendigando, e aí ele ouviu que Jesus estava passando por ali. E numa atitude de coragem, numa atitude de ousadia, Bartimeu resolve clamar. Esse segundo cego que foi curado, segundo cego na nossa cronologia aqui, mas não na cronologia bíblica, ele clamou. Ele clamou. Muitas vezes nós estamos na situação, mas não clamamos. Nos acostumamos a viver daquela forma. Não gritamos com Jesus, não dizemos: Jesus, tenha misericórdia. Não rasgamos o nosso coração, porque foi isso que Bartimeu fez. Ele fala: Jesus, o Senhor é o filho de Davi, né? Da linhagem de Davi, tenha misericórdia de mim. O salmista Davi, ele fala, ele pede, ele clama pela misericórdia de Deus. Ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Independente daquilo, da situação, ele está pedindo, está clamando pela misericórdia, está pedindo que o Senhor faça algo. Ele está lá pedindo: Senhor, por favor, promova o milagre. A segunda atitude aqui que nós temos é a atitude daquele que clama. Daquele que clama, daquele que levanta um clamor para o Senhor, daquele que diz: ah, Senhor, eu reconheço que eu estou vivendo todo esse tempo, mas eu não tenho clamado, Senhor. Eu tenho buscado tantas outras opções, eu tenho vivido tantas outras situações, eu tenho procurado tantos outros recursos, mas eu não tenho clamado. Eu não tenho clamado. Eu me lembrei hoje, quando eu estava vindo para o culto, na hora que eu fui me ajeitar, que uma vez eu contei para minha filha uma situação que eu estava vivendo já há algum tempo, de uma questão de saúde, que eu orava ao Senhor. Eu não precisava me apresentar para o Senhor, porque eu já orava a Ele, né, para que o Senhor me curasse. Mas eu tinha muita dificuldade de contar para ela que eu estava vivendo aquilo ali, que aquilo estava sendo difícil para mim, até que ela presenciou um fato, e eu resolvi contar para ela, e eu falei: minha filha, eu quero conversar com você. Eu a chamei, conversei. Aí ela: mãe, obrigada por você ter confiado em mim, né? Pastor, às
dificuldade, irmãos, de expor certas fragilidades. Vou confessar isso aqui para os irmãos. Não é porque nós somos super nada. Não é por isso. É porque nós somos forjados pelo Senhor para aconselhar, para ministrar sobre a vida dos irmãos. Então, muitas vezes, para nós é difícil compartilhar uma dificuldade e falar: olha, me ajuda nisso daí. Não é orgulho. O Senhor sabe que eu não tenho dificuldade nenhuma em pedir ajuda, mas é difícil. É difícil. E essa fragilidade, orei ao Senhor, meu esposo sabe, um tempo pedindo, falando: amor, eu vou conversar com a nossa filha. Porque o Espírito de Deus estava me incomodando para eu conversar com ele. Eu conversei com ela, eu me lembro que eu sentei na sala. Eu quero conversar com você. E quando acabou, eu pensei: meu Deus, será que ela vai ter maturidade para conversar sobre isso? Primeira coisa que ela falou: mãe, obrigada por ter confiado em mim e me contar isso. Porque eu imagino o quanto é difícil para você. Mas mãe, você já perguntou para o Senhor o que Ele quer que você faça para melhorar isso em você? Irmãos, eu confesso que eu levei um choque quando ela me perguntou aqui. Eu levei um choque. Sabe por quê? Porque eu estava vivendo aquilo durante 6 anos e eu nunca tinha perguntado isso para o Senhor. Eu já tinha orado, eu já tinha pedido, mas eu nunca tinha falado para o Senhor assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para o Senhor promover isso na minha vida? Porque sabe, irmãos, às vezes o Senhor vai requerer algumas coisas de nós, que nós precisamos abrir mão para que Ele libere sobre a nossa vida algumas coisas. Amém? Está comigo aqui? Amém? Às vezes Ele vai falar assim: olha, meu filho, eu quero que você tire, você está precisando tirar isso daí. Isso você não tirou ainda. Olha, essa área aqui você ainda não avançou. Eu preciso que você avance para que eu te dê isso aqui. E é exatamente o que a palavra está nos mostrando. Quando Jesus curou cada um desses cegos, havia algo que era da pessoa que precisava ser feito. E o Senhor Jesus promoveu a cura de acordo com as necessidades de cada um desses cegos. Amém? E aí, quando ela falou, eu falei: nossa, eu nunca fiz isso. Eu já orei, eu já pedi, eu já clamei, eu já chorei, mas eu nunca tive essa conversa sincera com o Senhor. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Fala para mim, porque eu não estou sabendo. O que o Senhor quer? Qual é a atitude que eu preciso tomar? E eu me lembrava disso. E o Senhor sabe o quanto o Espírito Santo usou a vida da minha filha naquele dia para ministrar isso ao meu coração. E desde então, o Senhor não me respondeu ainda. Isso deve ter uns 3 meses. Eu estou esperando a resposta do Senhor, mas eu sei que Ele vai me dar. Amém. Eu sei, eu não tenho a menor dúvida. Mas eu sei que há algo que Ele só pode promover depois que eu tiver a atitude. Porque o nosso milagre, aquilo que o Senhor libera sobre a nossa vida, não é igual ao que libera sobre a vida do irmão, porque Ele faz parte do nosso DNA. Amém? Então não queira que o Senhor haja na vida sua da mesma forma que age na vida do irmão, porque não vai agir. Às vezes no mesmo milagre, às vezes nós temos 2 pessoas com a mesma doença. Deus age na vida de uma de uma forma, na vida de outra de outra. E a gente vai falar o quê? Nada. Porque Deus tem formas diferentes de agir. Amém. Amém. Deus tem formas diferentes de agir. E a palavra nos mostra isso daqui. Para cada um desses milagres, a atitude foi diferente. E aqui em João, ele tem um cego que Jesus faz algo inusitado. Jesus cospe, mistura com lama e passa no olhinho dele. Pois é, a reação de qualquer pessoa: que nojo. Eu imagino quem deve ter visto: nossa,
Eu fico pensando, queria eu receber uma gotinha da saliva de Jesus. Porque provavelmente se ele não fosse céu, quando ele visse a pastinha, ele ia falar, eu também não. Né? Se fosse pra segunda, ele ia correr. E aí Jesus passa. E aí podia completar o milagre ali, não podia? Mas depois ele ainda fala, vai tomar banho no tanque de Siloé. Por que será que Jesus fez isso? A gente pode tirar muitas lições daí. Talvez para romper com o orgulho daquele homem, uma parte, não sei, mas uma coisa eu sei que Jesus requereu daquele homem: obediência. Foi ou não foi? Amém. Amém? Amém. Ele falou, vai lá, eu estou mandando você ir lá. Vai lá e toma banho no tanque de Siloé. Porque lá você vai ser curado. Lembra a história de Naamã, né? Também. Podia ser na primeira, mas não foi. Por quê? Porque os métodos do Senhor são diferentes para cada um de nós. A forma de Deus agir é diferente. Quando Jesus foi curar Lázaro, o que ele fez? Ele chegou lá, Lázaro vem? Não, ele falou, arranca a pedra. Foi ou não foi? As pessoas, mas já fede. O outro, pode tirar a pedra. E aí ele curou Lázaro. Já fedendo, né? Já em estado de putrefação. Porque um cadáver, depois de algumas horas, ele chora líquido, ele fede. E assim, Jesus ressuscitou Lázaro. E assim Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus teve formas diferentes com cada um desses homens. E ele também tem formas diferentes. E algo que o Espírito Santo trouxe no meu coração é a mesma pergunta que eu ouvi há 3 meses atrás da minha filha. O que será que você tem que fazer para alcançar aquilo que você tem pedido ao Senhor? O que será que você tem que abrir mão para alcançar aquilo que o Senhor está te pedindo? Ou que passo você tem que dar para alcançar aquilo que o Senhor está te pedindo? Em todos os milagres de Jesus, podem ver, irmãos, e foram poucos não, muitos, sempre teve uma parte que era do homem. Não é porque Jesus não podia fazer um milagre na hora que ele quisesse, ele não precisava nem ir até a pessoa. Mas Jesus estava nos mostrando, estava nos ensinando a necessidade de um esforço da nossa parte, a necessidade de abrir mão de algumas coisas para que nós alcancemos a bênção. Ontem, na última ministração de ontem para os adolescentes, foi algo muito tremendo da parte de Deus, muito conduzido pelo Espírito Santo. E nós fomos direcionados pelo Espírito Santo a falar de pecados que nós estávamos muitas vezes vivendo com eles e estávamos com dificuldade de nos desvencilhar. E já pedindo ao Espírito Santo para que ele fizesse o quê? Nos desse a estratégia para que nós pudéssemos arrancá-lo de nós. A pergunta era o que a gente tinha que abrir mão para que Jesus crescesse em nós. O que a gente precisava fazer para que Jesus fizesse aquela obra que a gente está esperando há tanto tempo? Porque eu tenho certeza, irmãos, que de cada um de nós que está aqui tem algo que o Senhor já prometeu que ele não recebeu. Ou tem algo que o Senhor nem prometeu, mas que há um desejo no seu coração, você tem orado ao Senhor e você ainda não recebeu. E aí a pergunta que o Senhor está nos fazendo é: qual é a sua parte? Eu tenho a fé, eu venho à igreja. Esses homens também tiveram fé. Eles foram até Jesus, ou foram levados até Jesus, mas havia algo a mais que o Senhor precisava tratar para que eles recebessem a cura.
para nós, o que nós precisamos fazer? Sabe, eu vi uma frase que eu achei muito interessante. Deus não faz acepção de pessoas, nós sabemos disso, mas Ele faz acepção de atitudes. Amém. Amém, irmãos? Deus não faz acepção para Ele, todos nós somos iguais, mas a nossa atitude vai mudar a forma como Deus vai agir. Amém? Ele faz sim acepção de atitudes. As atitudes que nós tomamos em relação a Jesus vão definir o tipo de relacionamento que nós vamos ter com Ele. Então Ele vai fazer acepção de atitudes, porque Ele não vai tratar de maneira igual aqueles que se comportam diante dele de maneiras diferentes. Ele não vai. Ele não vai. O que você está precisando fazer? Qual é a coisa que você precisa? Que atitude você precisa tomar? Que passo você precisa tomar? Ou que passo você precisa voltar atrás? Porque às vezes tem isso. Às vezes o que a gente está precisando não é avançar e retroceder. Ou o que você está precisando abrir mão para alcançar o que Deus tem para você? Eu queria convidar você para que você pudesse fechar os seus olhos e refletir sobre isso. Refletir o que tem te afastado da bênção que o Senhor te prometeu. O que tem te afastado do propósito de Deus para você, para sua casa, para sua família. Que você colocasse diante do Senhor de forma sincera, declarando para o Senhor: Senhor, isso tem me afastado. O que está faltando? Às vezes você não vai saber agora o que você precisa fazer, mas você começa a perguntar para o Senhor: Senhor, o que eu preciso fazer? Qual é a atitude que eu preciso tomar para alcançar aquilo que o Senhor já me prometeu? Porque o Senhor não é homem para mentir. Isso eu tenho certeza. E se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Me ajuda, Senhor, a entender o que o Senhor quer. Me ajuda, Senhor, a entender de que forma eu tenho que agir, de que forma eu tenho que avançar, ou de que forma eu tenho que recuar. O que eu preciso jogar fora, Senhor? Mostra para mim, em nome de Jesus. Ou o que eu preciso adquirir? Que comportamento diante do Senhor eu preciso adquirir que eu não tenho adquirido? O que eu tenho feito, Senhor, para alcançar? Me ensina, me ajuda, me mostra. Usa pessoas, usa a tua palavra. Mas eu sei que tu podes. Eu creio que tu podes. Eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio, Espírito Santo, eu creio. Eu creio que tu podes ministrar sobre a vida de cada um. Eu creio, Espírito Santo. Eu creio. Eu creio que tu és Deus da verdade. Eu creio, Senhor, eu creio, aleluia. Eu creio que o Senhor nos dá as estratégias. Oh, Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio. E eu clamo ao teu Espírito que revele a cada um dos teus filhos, Pai, o que os tem afastado da promessa, do milagre, da bênção, daquilo que o Senhor já liberou nos céus, mas que nós ainda não recebemos porque faltou algo em nós. Então, Pai, em nome de Jesus,
Santo comece a nos trazer entendimento. Comece a nos trazer, em nome de Jesus, a revelação da nossa atitude em relação ao que o Senhor quer para cada um de nós. Nós queremos, Pai. Nós precisamos. Nós ansiamos. E nós desejamos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Que o Senhor possa te trazer clareza sobre os desejos do coração dele para a sua vida. Amém? E as atitudes que você pode